Querido e querido ouvinte da Rádio 9 de Julho, os parágrafos 74 a 83 do Catecismo da Igreja Católica expõem o tema da transmissão da revelação. Conforme já estudamos anteriormente, pela revelação, Deus vem ao encontro do ser humano para convidá-lo à salvação. Ora, essa salvação não foi oferecida somente aos apóstolos e aos seus contemporâneos, mas também a todas as gerações que se seguiram até os dias de hoje. Assim, a Igreja transmite a revelação incessantemente, porque sabe que o desígnio de Deus é o de que todos sejam salvos por Cristo no Espírito Santo. Ora, a transmissão da revelação é aquilo que nós chamamos de tradição. Tradição é a palavra que usamos para designar duas coisas distintas e intimamente relacionadas. Tradição é tanto o processo de transmitir, a tradição como ato, quanto o processo de viver a herança transmitida, a tradição como conteúdo. Assim, a Igreja, na sua doutrina, na sua vida e no seu culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é e tudo o que ela crê. A tradição é o que assegura a continuidade da Igreja atual com as suas origens e o que garante a mesma continuidade para o futuro. Para que possamos entender de maneira adequada a tradição divina ou a sagrada tradição, é preciso que superemos primeiramente alguns preconceitos. Muitas vezes a palavra tradição evoca o tradicionalismo, o conservadorismo, o imobilismo. Em uma palavra, tradição parece se opor ao progresso. Essa concepção, porém, deve ser mudada em nossa cabeça. Tradição não se opõe ao progresso, uma vez que o ser humano só pode caminhar e progredir se antes ele receber as descobertas feitas pelas gerações anteriores e se as conservar para, aproveitando todo esse patrimônio recebido, lançar-se a novas descobertas, criações e conquistas. Nenhuma geração começa do zero. Se cada geração tivesse que recomeçar do início, não teríamos hoje o progresso científico, tecnológico e cultural que temos. Teríamos ainda que descobrir o uso do fogo ou da roda. A tradição, portanto, economiza ao ser humano do presente os caminhos já percorridos pelos ancestrais e lhe permite avançar com maior segurança em direção do futuro. A tradição permite conservar hoje o que foi fruto do descobrimento do passado. A tradição liga o presente ao passado e ao futuro. Ao passado, porque o presente é a superação dele, e ao futuro, porque o presente é a base para novos descobrimentos. Por ser tradicional, o ser humano transcende o presente, apoiando-se no passado em vista do futuro. Nem tudo do passado, porém, pode ser superado. Há casos em que se reconhece no passado pontos quase inatingíveis e de que o presente se alimenta. Esse é o caso, por exemplo, de obras religiosas, filosóficas, das obras de artes. Assim, fica claro que a tradição é própria dos seres humanos. Os animais irracionais não têm tradição. O ser humano só é de fato humano dentro de uma tradição, ou seja, de uma linguagem, de uma cultura, de um sistema de valores que ele recebe por tradição. Como ser social, o ser humano só pode viver dentro de uma tradição cultural que é como o humus alimentador da convivência humana. A convivência entre as pessoas cria as tradições, e as tradições lhe tecem o quadro de referência necessário para as relações humanas. Por causa da tradição, o homem cria a história e, ao mesmo tempo, é condicionado por esta história.
Tradição, portanto, não se restringe à conservação, nem se confunde com arcaísmo ou com o apego medroso às tradições herdadas. A tradição está mais ligada ao ato de transmitir do que ao de conservar. Pela tradição, transmitimos às gerações sucessivas a vida que nós próprios herdamos dos antepassados. A tradição é, portanto, um ato vital. Viver humanamente significa receber e transmitir. Transmitimos aos outros não somente os nossos genes, o nosso DNA, mas também a cultura, os valores, as descobertas, a forma de convivência, as instituições e assim por diante. A própria vida humana é uma contínua transmissão de si mesma ao longo das gerações. Assim, o que se transmite não são primeiramente as coisas, mas a vida. Por hoje é só. Semana que vem nós vamos continuar e vamos refletir juntos o tema da tradição apostólica. Até lá!